E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar dos resultados de algumas empresas que eu sei que vocês têm aí na carteira. Vou comentar um pouco sobre esses resultados, sobre os números dessas empresas, tá? São números bons, os resultados que elas divulgaram ontem, na segunda-feira. E também no final do vídeo eu vou falar de uma empresa que, na minha opinião, está com uma boa oportunidade de compra, tá? Semana passada eu falei aqui sobre a EZTEC, eu fiz um vídeo sobre a EZTEC, mostrei que ela também estava com uma boa oportunidade de compra, tá? Então eu tenho o gráfico aqui desde a semana passada, do dia 31 até ontem, na segunda-feira, ela já subiu 11%, mais de 11% na bolsa de valores, tá? Eu expliquei lá no vídeo os motivos que fazem com que a EZTEC seja uma boa empresa e que ela está com uma boa oportunidade de compra. Se você não viu, só voltar lá no vídeo da semana passada, tá? Então, já se concretizou, a empresa está subindo na bolsa e provavelmente vai subir mais. E no vídeo de hoje eu vou mostrar mais uma empresa que eu acho que é uma boa oportunidade. Eu vou explicar os motivos que fizeram essa empresa cair aí nos últimos meses, ela teve queda nas cotações. Eu vou explicar o porquê e também vou mostrar o porquê eu acho que ela é uma boa oportunidade de compra. Então, se você quer saber que empresa é essa, fica aqui no vídeo até o final. Para quem não me conhece, eu me chamo Rudinei, eu sou investidor e criador desse canal. Então, se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações e se você gostar do conteúdo, também já deixa o like, combinado? E para começar aqui o vídeo de hoje, vamos dar uma olhadinha no Ibovespa. A gente teve aumento aí do Ibovespa desde a semana passada. Desde terça-feira o Ibovespa já subiu 5,4%, tá? Então ele vem subindo, a gente já tinha alguns dias aí, algumas semanas do Ibovespa caindo, andando meio de lado, e semana passada ele começou a subir. Isso aconteceu por conta dessa notícia aqui que a gente teve. Banco Central americano mantém juros no maior patamar em 22 anos. A taxa lá nos Estados Unidos está de 5,25% a 5,50%. Mas se é a maior aí nos últimos 22 anos, por que a bolsa está subindo, tá? Essa taxa aqui ela é mantida desde julho de 2023, tá? Mas nas reuniões anteriores, né, o discurso era de um possível aumento dessa taxa. Então a tendência era de aumentar ainda mais, tá? Chegar até 6,5%. Já nessa última reunião que aconteceu na semana passada, eles disseram que provavelmente é o fim do ciclo de alta dos juros aí dos Estados Unidos. Então provavelmente na próxima reunião esses juros vão ser mantidos novamente e na próxima, que vai ser no início do ano de 2024, provavelmente em janeiro ou fevereiro, a tendência é de diminuição nessa taxa. Então a gente tem já uma tendência de queda nas taxas de juros americanas. Isso faz com que a bolsa de valores brasileira suba muito, tá? Principalmente quando ela começar a cair. A única coisa que está travando a nossa bolsa de subir é justamente a taxa lá de juros americanas, porque a nossa taxa de juros aqui ela já está caindo. As empresas aqui do nosso país estão dando bons resultados, elas estão crescendo, elas estão dando lucro. Eu vou mostrar aqui para vocês 3 empresas que deram lucros muito bons, tá? Então a única coisa que está travando a bolsa, literalmente, é essa taxa de juros americana, porque ela acaba impactando o Brasil e o mundo inteiro como um todo, tá? O dólar é uma moeda forte e acaba impactando aí todas as outras moedas. Então, com essa tendência de queda aí, provavelmente, nos próximos meses, principalmente no ano que vem, a nossa bolsa de valores tem uma tendência de crescer muito, tá? Então vamos falar aqui dessas 3 empresas que divulgaram seus resultados. Eu sei que muita gente tem essas empresas aqui na carteira. A primeira é a BB Seguridade. Então, a BB Seguridade, BBSE3, é uma empresa do setor de seguros, tem um lucro recorde e manterá a política de dividendos. Então, traz aqui na notícia que a BB Seguridade apresentou números fortes, mas uma parte do mercado acredita que os resultados já estão precificados, tá? Então, segundo alguns analistas, essa empresa aí vai continuar dando bons resultados, mas esses resultados já estão precificados no preço da ação, tá? E BB Seguridade é uma empresa que paga bons dividendos, né? Atualmente o dividend yield é de 11,14%, então ela pagou quase 1% ao mês nos últimos 12 meses. Isso aqui é muito, tá? Ela está quase próxima aí do recorde de dividendos. Então, a média em dividendos da empresa desde 2014 é de 6,89%. É uma empresa que paga muito dividendo. O PVP está em 7, ela não tem dívida, ela é uma seguradora, então ela sempre tem mais caixa, mais dinheiro em caixa, tá? Ela não possui dívidas e tem um ótimo ROI acima de 80%. Então é uma ótima empresa, tá? Não tem muito o que falar da BB Seguridade. Próxima empresa que divulgou seus resultados e também veio um bom resultado foi o Banco Itaú. Código de negociação ITUB 4 e ITUB 3. Então, Itaú tem lucro recorde de 9,04 bilhões no terceiro trimestre, uma alta de 11,9% aí neste ano. Então, Itaú
também subindo muito o seu lucro. Itaú também é uma grande empresa, é o maior banco privado aqui do nosso país. É considerado uma empresa pagadora de dividendos, mas se a gente olhar aqui no gráfico de dividend yield, a gente vê que ele não paga tantos dividendos assim, né? Vou colocar aqui o gráfico de barras para a gente ver. A média em dividendos desde 2011 é de 3,86%. Atualmente aí com 5,49%. Então ele paga dividendos, mas não é aqueles dividendos extraordinários, tá? Não é como a BB Seguridade e outras empresas que pagam bons dividendos, tá? Então, Banco Itaú paga dividendos, mas não paga assim tanto dividendo, né? O PVP dele está baixo, né? Atualmente está 1,49, então ele está relativamente, é uma empresa que está relativamente barata na bolsa. A margem líquida desse banco é de 9,29% e um ROI de 17,65%, tá? Ele também não tem uma margem tão alta por conta de ser um banco muito grande, né? Um dos maiores, é o maior banco privado aqui do nosso país, então ele é uma instituição gigantesca, não tem como crescer muito, não tem para onde crescer. Geralmente ele mantém aí essa faixa de lucros de bilhões todos os anos, mas não tem como ele crescer, expandir muito, tá? Porque ele já é muito grande. Quando uma empresa fica muito grande, assim também como a Ambev, ela não tem mais como crescer tanto esses números, tá? Ela tende a distribuir tudo que produz, né? Gera o lucro, distribui tudo, mas não tem muito para onde crescer. A próxima empresa é a TIM, código de negociação TIM S3. A TIM é uma empresa de telecomunicações, eu sei que muita gente também tem ela na carteira, e ela teve um lucro de 724 milhões nesse terceiro trimestre, uma alta de 53% no ano. Inclusive esse lucro aqui veio acima aí do esperado pelo mercado, tá? Então essa ação aqui também provavelmente vai subir nos próximos dias por conta do lucro vir acima do que o mercado estava esperando. Dividend yield atual da empresa é de 5,2%, tá? Ela é uma empresa que começou a pagar dividendos não faz muito tempo assim. Se a gente olhar no gráfico, a primeira vez que a empresa pagou dividendos foi em 2019 e ela vem aumentando esses dividendos cada vez mais, tá? Chegando aqui em 5,20, que foi o ano que ela mais pagou dividendos. PVP de 1,52, então ela também está relativamente barata na bolsa. Ela tem dívida, mas é uma dívida muito baixa, dívida líquida pelo EBITDA de apenas 0,13. Margem líquida de 8,83 e um ROI de 7,99. Então, essa é a terceira empresa que eu queria mostrar para vocês, é a TIM. E agora eu vou falar da empresa aí que pode ser uma boa oportunidade de compra. E essa empresa é a VEG, código de negociação VEG3. Se a gente olhar no gráfico aqui nos últimos 6 meses, essa empresa teve uma queda nas suas cotações de 15,28%. Então, é uma empresa que já chegou ali aos R$ 41,00, R$ 41,54 em julho e atualmente está em R$ 33,21 por ação, tá? Primeiro vamos entender o porquê isso aconteceu, tá? Por que ela caiu? A WEG é uma das melhores empresas da Bolsa de Valores, ela é fabricante de motores e componentes elétricos, também faz partes aí de turbinas para indústrias e empresas de energia elétrica, então ela é uma das melhores empresas da Bolsa de Valores. Então aqui a gente vê uma notícia da WEG. Ações da WEG despencam após resultados trimestrais. A empresa encerrou o terceiro trimestre de 2023 com lucro líquido de 1,3 bilhão. Então ela deu 1,3 bilhão no terceiro trimestre de lucro e mesmo assim ela caiu mais de 15%. Então eu trouxe aqui o balanço da empresa para a gente dar uma olhada, tá? Então se a gente comparar aqui, vamos comparar primeiro o terceiro trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2023, tá? Trimestre contra trimestre. Então se a gente olhar aqui, a receita operacional líquida teve uma queda de 1,2%, o lucro líquido caiu 4,1%, ok? Mas agora vamos olhar aqui os 9 primeiros meses de 2023 contra os 9 primeiros meses de 2022. A receita líquida subiu 9,2% e o lucro líquido subiu 32,2%. Tá? Então por que essa empresa está caindo tanto? Não teria nenhum motivo. Tá? E ela está caindo unicamente pela expectativa do mercado. Tá? O mercado tinha uma expectativa de lucro acima desse 1,3 bilhão aqui que ela deu de lucro nesse trimestre. Tá? Então eles esperavam mais. O lucro veio um pouco abaixo do que eles esperavam, aí eles começam a vender as ações. Tá? Muitos analistas fazem conta o tempo todo aí das empresas jogando esse lucro para cima, mas não tem como saber realmente qual vai ser o lucro de uma empresa em um trimestre. A gente pode ter uma expectativa geral num prazo mais longo, por exemplo, de 1 ano ou 2, mas de trimestre a trimestre tende a variar muito. E como a WEG é uma das melhores empresas da Bolsa, sempre é esperado que ela dê
lucro acima de lucro, né? Sempre batendo recordes de lucro. Isso não acontece com nenhuma empresa, tá? Principalmente no curto prazo, de um trimestre para o outro. Mas no longo prazo, se a gente olhar aqui, é provável aí que ela vá dar muito lucro, tá? Inclusive, já está com um aumento de 32,2%. E olha só que interessante isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu entrei aqui no site Fundamentei e coloquei aqui a VEG, tá? Vamos olhar para a receita líquida e o lucro líquido. Aqui a gente tem a receita líquida do ano de 2022 da empresa, tá? 29,9 bilhões em 2022 de receita líquida. Se a gente olhar aqui nos 9 primeiros meses de 2023, ela já tem uma receita aqui de 23,9, então vamos arredondar para 24. Então, de 24 para 29, para 30, faltam só 6 bilhões para a empresa chegar aí na mesma receita do ano passado. Se a gente olhar a receita do terceiro trimestre desse ano, foi de 8. Do segundo trimestre foi de 8. E do terceiro trimestre do ano passado foi de 7,9. Então, provavelmente, se ela manter essa receita de 8, ela vai ultrapassar a receita líquida do ano passado. Se a gente olhar o lucro, é a mesma coisa. Em 2022, ela deu um lucro de 4,2 bilhões. E se a gente olhar aqui nos 9 primeiros meses de 2023, o lucro já é de 5,2 bilhões. Então, ela já deu mais lucro em 3 trimestres do que os 4 trimestres do ano passado. Isso aqui leva a crer que as ações da empresa vão subir muito no ano que vem, tá? Quando ela divulgar o resultado do quarto trimestre e consolidar o ano inteiro de 2023. Porque a cotação sempre acompanha o lucro. Então, se o lucro subir, o que a gente já vê aqui que já subiu e vai subir ainda mais, porque ainda tem o quarto trimestre, então ela vai dar lucros recordes aí nesse ano de 2023, a tendência é que essas ações aqui subam e subam muito, principalmente no início do ano que vem. Então, é uma boa oportunidade de compra para quem está querendo ter um ganho de capital, pode aproveitar e comprar aí as ações da VEG, que é uma das melhores aí da bolsa, na minha opinião, e essa queda aqui foi somente uma especulação de mercado, tá? Ela não atendeu uma expectativa de mercado e acabou caindo. Eu já comprei ações dessa empresa aqui ontem, tá? E provavelmente vou comprar mais aí nas próximas semanas. Então, tá aí, essa é a oportunidade se você quer aproveitar. Deixa aqui nos comentários qual dessas empresas aí que eu falei dos resultados você tem na sua carteira, se você tem VEG, se você não tem, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.